Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um Organiza e Fala. Eu tô com toda a minha coleção de esmaltes aqui na cama. Eu filmei pelo celular pra vocês verem, pra não ter que ficar mexendo na câmera de vídeo mesmo. E eu tô com uma ideia de fazer alguns Organiza e Fala. Enquanto eu tô organizando, eu vou levantando alguns temas, assim, pra gente ir falando aleatoriamente aqui. E o tema de hoje, eu já até tinha gravado, mas não deu muito certo quando eu tava organizando uma parte aqui do meu guarda-roupa, e é sobre religião. Muitos de vocês me perguntam qual é a minha religião, pelo modo como eu respondo os comentários, acho que pelo modo como vocês assistem que eu sou pelos vídeos. Então hoje eu vou falar um pouquinho disso. A minha intenção não é dizer que a minha religião é certa ou errada e nem ofender a religião de ninguém. Eu só vou contar a minha experiência e a minha escolha de religião, como é que aconteceu, o que eu penso, o que eu acredito. Então, vamos conferir? Eu tô doida pra usar esse Snupps, que é o aplicativo de organização. Então, pra isso, eu preciso organizar os meus esmaltes, porque tá um caos. Vou começar falando pra vocês do tema propriamente dito, tá, gente? Então, como eu falei no início do vídeo, eu vou falar hoje sobre religião. Daí, muita gente me perguntou qual era a minha religião, não sei o quê. E eu vou começar contando pra vocês de onde surgiu, assim, o meu entendimento de religião. Quando eu era bem pequena, todas as minhas amigas faziam primeira comunhão. Eu era de uma escola que tinha princípios católicos. E eu falei com a minha mãe que eu queria fazer primeira comunhão. E ela perguntou se eu realmente queria fazer aquilo. Porque ela tinha instruções católicas, né? Ela foi criada dentro da igreja católica, mas ela era muito confusa, não sabia o que seguia, não seguia direito o catolicismo, visitava a igreja evangélica. Eu falei, eu quero, porque tá todo mundo fazendo e tal. Daí, antes até de dar tempo dela me inscrever para fazer o catecismo, né, era catequese, sei lá como é que se chamava, eu fui madrinha de batismo de uma criança, que é meu primo, na verdade, quando eu tinha 8 anos, olha isso. Fui madrinha aos 8 anos do meu primo, que hoje já tem 20 anos, mas tudo bem. Nesse dia eu tive que ir numa igreja católica. Eu já tinha ido outras vezes, mas muito mais nova, e nesse dia eu tive o meu primeiro insight do porquê eu não poderia ser católica. Eu tinha um pânico muito grande de boneca, assim, do fofão, coisas que tinham olhinho, sabe? Aqueles olhinhos, aqueles anjinhos de enfeitinho. Então eu tinha muito medo dessas coisas. E na igreja católica tinha várias imagens. Tinha uma imagem de um santo que era assim a altura humana, de altura do meu pai. E aquilo me assustou muito, porque eu tinha muito medo de coisas que tinham esses olhinhos, sabe? Meio barroco, aquela técnica meio barroca do olho tá olhando pra você. A mesma técnica da Mona Lisa. Então, que é onde você tá, o olhinho tá te acompanhando. Eu tinha muito medo daquilo, eu achava que aquilo ali ia tomar vida em qualquer momento. Eu sei, é um medo idiota. Mas eu tinha. Enfim, nesse dia, e era essa igreja aí que eu ia fazer o catecismo, né? Aí eu mudei de ideia, não quis mais fazer o catecismo. Falei pra minha mãe, não quero mais, mas não contei por quê. Só disse pra ela que não queria mais fazer. E realmente eu não fiz o catecismo. Lá e na comunidade onde eu morava, tinha uma igrejinha pequena que tinha crianças e tal, e tinha escola bíblica de férias. E aí eu comecei a ir com as minhas primas, que tinham a mesma idade que eu, para essa igreja, para essas atividades de férias. E eu comecei a gostar. E nessa igreja não tinha santos. Para quem não sabe, eu já vou falar para vocês, eu sou evangélica da Igreja Batista. É uma igreja, eu não vou dizer que é tradicional, mas ela segue, assim, a doutrina mais tradicional da Igreja Batista. Ela não é renovada, mas também não é aquela igreja estática, sabe? É uma igreja bem tranquila. O meu pastor é uma pessoa que tem um entendimento muito amplo da realidade hoje que a gente está inserido, então ele não tem problemas como alguns pastores têm em aceitar, em lidar com os problemas do mundo atual, e ele passa isso pra gente de uma forma bem clara, bem objetiva, e ele não tem preconceitos com as coisas, pelo contrário, ele respeita todas as coisas, as escolhas das pessoas, mas ele deixa bem claro aquilo que ele acredita, e eu acho que isso é muito legal. E eu sou bem assim também. Então eu comecei a ir para a igreja batista desde pequena. Eu me converti, assim, ao evangelho. Me tornei evangélica, cristã evangélica, quando eu aceitei Jesus como meu salvador. Como é que funciona isso? Como assim aceitar Jesus? Você pode ter nascido em berço cristão, sim, ter sido sempre evangélico, e você não ter aceitado Jesus ainda, porque quando você aceita Jesus, é quando você declara, você faz a opção e
verbaliza, interioriza isso para você. Eu tô falando tudo nos meus termos, tá, gente? Não sei se é exatamente isso, e nem se é assim que se expõe esse tipo de assunto. Mas nos meus termos é quando você torna para si próprio como verdade que Jesus Cristo é o seu único suficiente Salvador, que Ele é o caminho que vai levar você à salvação. Então assim, eu aceitei isso como verdade, aceitei acreditar na Bíblia como meu firme fundamento, né, o fundamento da minha fé, a palavra de Deus, e eu me tornei evangélica e desde então eu sou dessa mesma igreja. Há algum tempo eu tenho experimentado ser amiga de pessoas de diferentes religiões, e isso tem me acrescentado muito. Isso confirma em mim a minha fé, que realmente é aquilo o que eu escolhi, é o que eu acredito, que eu acho mais palpável dentro do que eu acredito, e só me faz respeitar mais as pessoas e aprender mais com as pessoas, sabe? Há pouco tempo eu tive a experiência de sofrer um preconceito contrário, porque todo mundo acha, a mídia acha, as redes sociais mostram que o evangélico é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa intolerante religiosamente. Então, há um tempinho atrás, eu tive a experiência de passar pelo preconceito contrário, de duas pessoas me criticarem pelas minhas escolhas. Assim, uma delas falava que nunca largaria a religião dela pela minha, por exemplo, justificava alguns atos da religião dela, como fumar em determinados momentos porque precisava fumar, ou beber porque precisava beber. E a outra pessoa eu sequer conheço e me enviou um e-mail falando que eu desconhecia as leis espirituais. Quem é você para dizer que eu desconheço as leis espirituais? Quem é você para julgar que só porque você é de outra religião você pode me dizer que eu não tenho conhecimento das leis espirituais? Eu espero realmente que você tenha, mas isso não faz de você melhor que eu ou apto a julgar o meu conhecimento sem me conhecer, sabe? Então eu acho, gente, que é muito importante vocês desenvolverem a tolerância religiosa e esquecerem de vez a intolerância, sabe? Respeite cada um pela sua escolha, respeite cada um pela sua criação, pelas suas crenças, porque o mais importante é amar o seu próximo, sabe? Isso está em qualquer ensinamento, em qualquer religião. Ame ao próximo, porque é isso que vai te agregar valor, entende? Não importa qual é a minha religião, não importa qual é a sua religião, se ela te completa. Eu creio muito em Jesus como meu único Salvador, e eu não preciso ficar assim, eu não sou muito assídua da igreja, sabe? Não tenho assim essa coisa de estar sempre na igreja, mas eu frequento uma célula, né, um pequeno grupo na casa dos meus pais, e vou à escola dominical, vou ao culto domingo de manhã, porque a fé é tão legal, sabe? Você ter algo em que se segurar naqueles momentos difíceis e ter uma esperança, sabe, dentro de você de que Deus pode tudo, ou a sua religião te ensinar que há uma força, sabe, no sobrenatural que está sempre do seu lado, pronto para te ajudar, para te estender as mãos. E independente da sua religião, gente, e independente da minha religião, o que eu acho mais importante é o respeito. Então, assim, eu quis fazer esse videozinho falando um pouquinho de religião para dizer para vocês o que eu acredito, quem eu sou dentro desse âmbito religioso, no que eu creio. E eu espero que vocês me aceitem sendo assim, e que entendam que religião não é o tema desse canal, não é mesmo, mas que como vocês já me conhecem várias coisas da minha vida, acho que também precisava ter essa vertente minha, que é a Paula, que é cristã, que é evangélica e que acredita que no mundo o mais importante é o amor ao próximo e o respeito. Diga não à intolerância religiosa, ame o seu próximo como a si mesmo. Busque uma fé, seja qual for, busque algo para te completar, aquele vazio que às vezes você sente assim, de repente é uma faltinha aí de fé. Então, eu espero que você consiga preencher seu coração, seja qual fé for, e que você aprenda a amar todo mundo das diferentes religiões e aceitar essas pessoas, porque esse é o maior fundamento de ter uma religião, de ter uma fé, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um tema mais sério. Terminou com nem ajeitei os esmaltes direito, mas eu vou ajeitar agora. Então, foi um tema que, sim, é um tema mais pesado, mas
Ao mesmo tempo, eu quis levar de uma forma light para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês aí no próximo vídeo. Um beijo e até lá!